conceitos estudados com a ajuda de um exercício. Nesse exercício, nós vamos analisar a relação entre a produção de mudas de uma espécie florestal e o efeito sobre essa produção da adubação com fósforo e nitrogênio. Digamos que essa relação, no caso desse processo de produção de mudas, seja conhecido a ponto de poder expressar essa relação através de uma equação matemática. A quantidade produzida de mudas é resultado de aplicarmos os adubos fósforo e nitrogênio, e conhecidas as quantidades de fósforo e nitrogênio aplicadas, temos a quantidade de mudas produzida. Bem, reparem nessa expressão que, se não colocarmos adubo nenhum, quantidade de nitrogênio zero e a quantidade de fósforo zero, a quantidade de mudas produzidas seria de aproximadamente 1000 mudas, né? A constante aqui é 1052,3. Mas depois temos os efeitos dos dois fatores, fósforo e nitrogênio, efeitos esses que são individuais, quer dizer, efeitos esses que vêm da utilização dos dois fatores N e P, mas que também tem um efeito combinado, uma interação entre N e P, representada aqui no termo raiz de N vezes P multiplicado por 2,6. Então a quantidade produzida de mudas é matematicamente conhecida e resultado de aplicarmos diferentes níveis de fósforo e nitrogênio. Com essa expressão vai agora ser possível determinar quais são as doses de nitrogênio e fósforo que maximizam produção e quais são as doses de nitrogênio e fósforo que maximizam lucro. Vamos começar pelas doses de nitrogênio e fósforo que maximizam produção. Sabemos que para que essas doses sejam candidatas ao máximo de produção, temos que impor a primeira condição de que usaremos as doses que correspondem à derivada da quantidade com relação a N e derivada de quantidade com relação a P iguais a zero. Nesse ponto, quando as derivadas são iguais a zero, estamos num ponto extremo da relação entre nitrogênio e fósforo com quantidade produzida. Vamos impor então essa condição de que a derivada parcial da quantidade com relação a cada um dos dois fatores tem que ser igual a zero. Resolvendo para cada um dos fatores, temos a primeira derivada de dq com relação a n. Tínhamos aqui n aparece nos termos 17,2 raiz de n, 2,6 raiz de n vezes p e menos 3,4 n. Derivada resulta, portanto, igual a 8,6 sobre raiz de n, ou, como representado aqui na transparência, 8,6 vezes n elevado a menos meio, mais 1,3 n a menos meio, p a meio, menos 3,4. Isso tem que ser igual a zero. Da mesma forma, de forma parecida, para o fator p, temos como resultado 84,7, p elevado a menos meio, mais 1,3 n a meio, p a menos meio, menos 11,9. Isso tem que ser igual a zero. Resolvendo o sistema para n elevado a meio e p elevado a meio, temos aqui uma simplificação dessas duas expressões, a expressão número 1 e a expressão número 2, e podemos agora, substituindo n a meio na segunda expressão, por exemplo, encontrar um novo resultado. 299,16 é igual a 38,77 vezes p a meio. Resolvendo para p, temos como resultado p igual a 59,541, que, portanto, depois resolvendo para n, faz n ser igual a 30,03. Então, essas são as quantidades de nitrogênio e fósforo que resultam na máxima produção, dada essa relação. Qual seria, então, agora a combinação que maximiza lucro? Bem, para que conheçamos essas quantidades de nitrogênio e fósforo que maximizam lucro, precisamos estudar em que contexto isso vai ser analisado. E esse contexto é contexto de custos e preços. A que preço essa muda vai ser vendida e a que custo vai ser adquirido cada um dos adubos. Supondo que a muda seja vendida a 5 centavos cada uma
e que os adubos sejam adquiridos a 30 centavos o quilo de fósforo e 20 centavos o quilo de nitrogênio, nós teríamos como informações agora uma situação, né, que nos permite determinar as quantidades de fósforo e nitrogênio que maximizam o lucro. Neste caso, a equação que será maximizada é a equação de lucro. Lucro é igual a preço vezes quantidade, menos custo fixo, menos os custos de aquisição de cada fator. Para estarmos num ponto de máximo lucro, temos que forçar as derivadas de lucro com relação a fósforo e derivada de lucro com relação a nitrogênio iguais a zero. Ao fazermos isso, temos como resultado que o produto marginal de cada fator tem que ser igual à razão entre o custo unitário do fator e o preço do produto. Temos aqui então um sistema de duas equações: produto marginal do fósforo igual ao custo unitário do fósforo dividido pelo preço do produto, e produto marginal do nitrogênio sendo igual ao custo unitário do fator nitrogênio dividido pelo preço da muda, ou preço do produto. Resolvendo esse sistema, temos aqui essas equações, que, da mesma forma como fizemos antes, tentamos colocar em evidência aqui o P a meio e N a meio. Isso nos ajuda, torna a álgebra mais simples, substituindo, então, usando essas duas equações 1 e 2, substituindo, fazendo as devidas substituições, obtemos como resultados as doses de P igual a 23.658 e nitrogênio igual a 4,067. Notem que essas são doses econômicas, do ponto de vista de que são doses que maximizam o lucro e que, como podemos ver, são diferentes das doses que maximizavam produção. Então, doses que maximizam produção não necessariamente são doses que maximizam o lucro. Aliás, só seriam iguais se os custos dos fatores fossem nulos. Como o fator de produção não custa nada, vamos usar aquelas quantidades que maximizam produção, portanto, as quantidades dos fatores seriam iguais àquelas que maximizam produção, porque não custa nada comprar cada um desses fatores. Espero que o exemplo tenha ajudado a deixar mais claro o conjunto de conceitos que foram estudados para situações em que a produção é resultado do emprego de dois fatores de produção. Essas condições podem ser generalizadas para qualquer quantidade de fatores. Reparem que sempre, ao maximizarmos lucro ou maximizarmos produção, obtemos um sistema de equações derivada com relação a cada um dos fatores em número igual ao número de fatores. Então, nós temos um sistema de N equações, onde N fatores são empregados para a produção. Muito bem, encerramos então aqui a teoria da produção, que nos ajudou a determinar níveis dos fatores de máxima eficiência econômica.